Em um outro momento, se for o caso, deixa eu fixar aqui o Roberto, deixar ele maior aqui, para todo mundo aqui, para o pessoal poder acompanhar, tá? Bom, gente, antes de mais nada, eu quero agradecer aqui meu amigo Roberto, né? Roberto, um grande colega lá de Recife, ele é CEO lá da Tecmetria, empresa de medição lá, e eu estive fazendo um curso esse ano aí em João Pessoa, eu e meu amigo Hinaldo Dantas, inclusive daqui um mês, inclusive, certinho, Roberto, eu vou estar aí de novo aí, lá na FECINTIC de novo com o Hinaldo, você também vai estar por lá, né? Então, vamos se encontrar lá de novo. E nesse curso que eu fiz em João Pessoa, o Roberto, ele acabou indo até o curso e a gente pediu para ele falar um pouco de carro elétrico. Ele falou em torno, acho que de 20, 30 minutos sobre carro elétrico. Gente, eu já vi várias pessoas falando de carro elétrico, sobre todas as situações, e o Roberto foi um dos caras que melhor falou. Foi assim, ele abrangeu situações que acabaram passando, que eu não entendia, e ficou muito claro para a maioria do pessoal. Eu acho que é muito bacana a gente poder compartilhar isso. Roberto, antes de mais nada, obrigado por abrir espaço na tua agenda aí, para você conversar com a gente aqui. Obrigado por estar aqui. E, por favor, fique à vontade. Gente, quem tiver pergunta, por favor, pode colocar no chat ali, que a gente vai repassando aqui, ok? Fique à vontade, Roberto. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Obrigado. Grande Paulo, obrigado aí pela abertura. Boa tarde a todo mundo, a todos que estão aqui presentes. Estava tentando mandar o link aqui nos grupos, reforçando que a gente está começando agora. Sou fã do seu trabalho, cara, dessa produção de conteúdo que você faz, de convidar pessoas de todo o Brasil para falar um pouco da experiência que muitas vezes ela é muito local. Então, assim, a gente tem um Brasil tão grande e a gente tem particularidades de cada região. Eu acho que você percebeu isso quando esteve em João Pessoa, Sim. Depois esteve em Recife. Estou sabendo que você talvez vá para Natal fazer o curso lá com o Hinaldo. Eu estou Provavelmente. Na torcida. Final de ano estamos por lá. Maravilha, estou na torcida que dê tudo certo. Mas é interessante quando a gente reúne pessoas de vários estados e a gente aprende muito mais, porque são momentos da vida condominial diferentes, são perfis diferentes. A gente pega um condomínio aqui de campo, depois pega um condomínio resort de praia, depois o de primeira residência, que é o da grande cidade, e a gente começa a aprender muito mais. E você traz esse conteúdo com muito profissionalismo, trazendo boas pessoas aqui, eu acompanho. Parabéns. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, viu, Paulo? É um prazer. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, por favor, para que eu possa colocar uma apresentação. Deixa eu puxar aqui. Já está liberado, né, Paulo? Está liberado já. Aqui, massa. Eu acho que está liberado já, aqui meio direto já. Vou puxar aqui. Isso, pode colocar aí, vamos ver. Peguei uma apresentação para a gente ter como base aqui. É bom, porque é tanto assunto, senão a gente acaba se perdendo. Não, se a turma quiser printar, quiser trocar informação, fica mais fácil aí. Me confirme se apareceu. Aqui ainda não. Agora apareceu. Apareceu? Agora apareceu. Maravilha. Deixa agora eu puxar apareceu aqui. Isso, agora sim. Está aparecendo? Agora está aparecendo. Me confirma só se mudou, porque às vezes eu começo a falar e não mudou. Maravilha. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Roberto Fagundes, eu sou da Tecmetria, que é uma empresa especializada em manutenção predial e também individualização de água, gás e energia. A nossa empresa fica em Recife, Pernambuco, mas a gente tem atuação em 5 estados do Nordeste, diretamente com serviços, com sede, com equipe, mas a gente presta consultoria para alguns outros estados. A nossa empresa também tem outras atividades. A empresa Tec Mais trabalha na parte hospitalar, na parte de shopping, de indústrias, voltada para manutenção, mas não de condomínio, mas a parte industrial e corporativa. E de 2 anos, 3 anos para cá, a gente lançou um novo projeto, que é o Condomínio Interativo, que talvez alguns de vocês conheçam, que é um portal de notícias, porque a gente entendia que era necessário ter um ponto de encontro dessas informações e das notícias que saíam em todo o Brasil, especialmente aqui do Nordeste. A gente queria ter esse acervo de notícias local. E aí nasceu o Condomínio Interativo, que é um perfil no Instagram e é um site bem bacana, convido vocês a visitarem. Bom, o que eu vou falar aqui para vocês sobre carro elétrico é o tema da vez. Eu vejo algumas pessoas dizendo que é a bomba da vez, mas não se preocupem, porque não é a bomba da vez. É um tema polêmico, porque tem muita informação distorcida, e eu vou trazer para vocês aqui algumas informações que a gente adquiriu ao longo desses anos. A nossa empresa tem 17 anos e trabalha já com essa parte de inspeção e laudo elétrico, essa parte de carros elétricos e carregadores nos condomínios já tem algum tempo, e a gente tem algumas certificações
além de uma série de visitas técnicas que a gente faz por todo o Brasil, em parceiros, em amigos que a gente tem da área, trocando informação. Então, eu procurei condensar essas informações nessa apresentação para compartilhar com vocês. E aqui a gente tem uma participação nossa em um treinamento inédito que ocorreu em Pernambuco, que foi um treinamento de combate a incêndio em veículos elétricos. Quem acompanha o nosso Instagram viu que a gente teve uma série de simulações. Aqui tem uma simulação usando o cobertor corta-fogo. A nossa equipe é certificada pelo grupo Ranger e pela M-Vale. M-Vale, quem não conhece, é de Marcelo Vale. Já recomendo vocês seguirem, porque é o maior especialista no assunto de baterias de lítio, de prevenção e combate a incêndio do Brasil, inclusive com consultoria e palestras internacionais, e ele fez esse curso aqui em Pernambuco, que a gente participou, certificando a nossa equipe. Eu também sou um usuário de carro elétrico. Tenho um carro elétrico já tem mais de um ano. Nós temos um segundo carro elétrico na família, que é o carro da minha esposa, que aí é um carro maior, 100% elétrico. Então, a visão técnica que eu vou trazer para vocês, ela vai ser somada com a visão de usuário. Eu sou alguém que estuda esse tema, eu vivencio tecnicamente o assunto na empresa, mas também como usuário sinto as dores e os benefícios aí que a gente tem do veículo elétrico, da mobilidade elétrica como um todo. Bom, para a gente entender um pouco, e só para conceituar, talvez todo mundo já saiba isso, mas para a gente deixar bem alinhado, toda vez que eu falar veículos eletrificados, eu estou falando de todos os tipos. Aqui eu coloquei só os principais, os três, que é o veículo onde a gente tem o carro híbrido, eu tenho o motor a combustão, eu tenho o motor tradicional, mas eu também tenho a bateria. E a bateria ela é recarregada com o uso do próprio veículo. Esse também a gente vai considerar como um veículo eletrificado. Eu tenho o carro híbrido plug-in, como é chamado comercialmente, que é o carro que eu tenho as duas opções. Eu posso carregar o carro, alimentando a bateria dele, mas eu também posso abastecer ele tradicionalmente. E a gente tem o terceiro modelo, que é o foco aqui principal, que seria o carro 100% elétrico. Então, quando a gente estiver falando de veículos eletrificados, a gente está falando de todos esses tipos, e os cuidados, as prevenções, os sistemas de combate a incêndio vão se aplicar a todos eles da mesma forma. Uma informação interessante que a gente tem nos últimos anos, nos últimos 2 anos especialmente, e mais ainda nos últimos 12 meses, no último ano, é a quebra de uma série de problemas que o carro elétrico trazia para a gente e que gerou benefícios que justificam esse boom de vendas que a gente está tendo hoje no Brasil. São carros com visuais mais modernos, são carros tecnológicos, eles têm um nível de segurança muito grande, dependendo do carro que você tem elétrico, ele tem todo um sistema de prevenção, de colisão, de acidentes, que é interessantíssimo. Além disso, você tem alguns benefícios fiscais. Eu estou falando de Pernambuco. Pernambuco não tem cobrança de IPVA para veículos elétricos, por exemplo. Então, ninguém paga absolutamente nada. Alguns outros estados têm um incentivo, têm um desconto, mas Pernambuco, especificamente, não paga absolutamente nada. E também, outros benefícios que a gente tem é o baixo custo de manutenção e a grande vida útil das peças. Você tem uma inteligência muito grande na engenharia daquele carro, uma quantidade de peças muito menor, e tudo isso traz um custo-benefício altíssimo para o usuário. E aqui entra um item interessante que atrai muitas das pessoas, que é o desempenho. O desempenho de um carro elétrico, o torque dele, a entrega de potência dele é instantânea. Nesse sentido, quem gosta de dirigir, quem gosta de sentir o carro, o desempenho do carro, se apaixona por um carro elétrico também por causa desse ponto. E, além disso, é um carro silencioso e extremamente confortável. E aí, veja, quando a gente junta tudo isso, a gente tem a melhor relação custo-benefício, porque o valor ele é muito atrativo. A gente vinha com carro básico, com carro de entrada 1.0, na faixa dos 80 mil, e um carro como esse sendo entregue na faixa de 100, 110 mil reais, conquistou o brasileiro, e aí a gente está vendo as vendas cada vez maiores. Existe uma associação brasileira de veículos elétricos, que é a BVE. Esse print daqui não é o mais atual desse mês, tem algumas semanas que eu tirei, fechando o mês de agosto, e mostra a evolução de vendas de veículos elétricos no Brasil. E, normalmente, esses veículos elétricos estão indo para os condomínios. Eles estão lá
entrando nos condomínios. E aqui um cenário para Pernambuco, a gente tem pessoas aqui de vários estados. Oi, Roberto. Eu acho que ele travou, hein? Eu acho que ele travou lá. Caiu a Vamos conexão. aguardar o Roberto. Caiu a conexão, vamos esperar ele retornar aqui. Vamos mandar um alô aqui para ele. Mandar um alô aqui para ele. Só uma pergunta, aproveitando que ele está aí, não sei se ele falou, eu entrei agora há pouco. Boa tarde a todos. Ele falou alguma coisa já sobre a nova norma aí do bombeiro, não, né? Não, ele vai começar a falar agora. Ele, na realidade, está dando um panorama meio geral para a gente entender Entendi. o tamanho do problema, entre aspas, né? Poxa, Ele está falando do tamanho do mercado, de como que os carros elétricos estão entrando. Eu tenho, quase em todos os meus condomínios eu tenho isso. Carro elétrico em todos os meus condomínios. E sempre quando chega um morador, fala, Paulo, eu quero instalar um carro elétrico, aí eu vou comprar um carro elétrico, chega a me dar um arrepio aqui. Porque se a gente for pegar, a gente fica todo perdido. Porque uma norma diz uma coisa, outra norma diz outra, a gente não sabe para que lado vai. Pois é, e eu tô com esse problema, Paulo. Eu tô já com um condômino que tá aqui na minha orelha todo dia. Todo dia pedindo. E isso aí vai me ajudar muito. Algo que eu bato muito, gente, e a gente estava discutindo nisso até no Clube Sim aqui de Curitiba, no Clube de Síndicos nosso aqui, a gente estava discutindo muito que, às vezes o morador, ele compra um carro e ele quer que o condomínio se adapte ao carro dele. Pera lá, calma aí, parceiro. Vamos com calma. Não é dessa forma, né? Não é desse jeito. Não é o condomínio que tem que se adaptar aí a você que tem que se adaptar ao condomínio. Então, mantenha calma com relação a isso aí. Não é nesse formato aí que acontecem as coisas. Então, a gente estava comentando muito sobre isso, que prédios mais antigos, você tem uma dificuldade tremenda para você fazer isso. Para você colocar um ar-condicionado, você já tem uma dificuldade. Então, imagina para você fazer uma estrutura. E tem algumas normas aí que a gente viu, normas um pouco mais antigas, que eles pedem ali tanto sprinklers e pedem o extintor de vermiculita. O extintor de vermiculita, gente, ele é uma areia extremamente fina, que ele é usado muito para questão acústica, para fazer reboco, para estúdios, esse tipo de coisa, mas ele é um extintor extremamente caro. O extintor, por exemplo, de 3 kg é quase coisa em torno de R$ 1.500. Então, é um preço absurdo. E sprinklers, o que é? É aquele jato de água que tem. Como é que você vai colocar isso? E tinha outra ainda que pedia que tivesse paredes. Então, cara, é difícil, viu? Quando você tem essas situações, de fato, é mais difícil, é mais complicado. Extintor de vermiculita. Vermiculita. Tá? Então, isso você vai pegar um... E aí, detalhe, a gente entra naquela... Quem é que paga isso? É o condomínio que paga ou é o morador que paga? E aí foi o que eu falei, entra nessa questão legal também. Então, assim, eu vejo a questão do carro elétrico aí como uma das maiores inseguranças jurídicas que a gente tem. E o síndico é sempre premiado, né? Eu falei, né? Faz alguns anos atrás saiu a LGPD. Já tivemos lá que se achar. Aí depois da LGPD veio o Airbnb. Agora, junto com o Airbnb, a gente está com carro elétrico também. Então... Meu Deus do céu, parece que tudo vai caindo no nosso colo. Vai caindo no nosso colo e a gente tem que ir buscando informações, buscando situações a respeito disso aí, né? Buscando cada dia mais informação. E aí essa questão que o Roberto estava colocando aqui é exatamente isso. É a questão do carro elétrico, que o carro elétrico está vendendo demais. Por exemplo, ontem minha esposa pegou 2 Uber, os 2 Ubers eram carro elétrico. Então, assim, ele está muito mais próximo de todo mundo. E aí no seu condomínio também vai estar próximo o carro elétrico. Ele vai estar próximo do seu condomínio, você vai ter que ver. O que eu tenho pedido nos meus condomínios aqui no Paraná ainda, gente, nós temos uma norma, que é uma norma da Copel, que ele diz como que você tem que fazer a montagem. Não é uma norma, não minto, é uma recomendação da Copel. Então a Copel recomenda que seja feita dessa forma. Então você ainda tem alguma coisa para se embasar, mas tem estados que você não tem nada. E mesmo assim, essa recomendação da Copel, a recomendação aqui da Companhia de Energia do Paraná, é um negócio muito simples, é muito básico. Então, o que eu tenho exigido aqui é a questão de ligação com uma empresa que seja ligada com a Copel e também aí essa situação de ter RT. Não tem como abrir mão disso. Tem que ter RT. É imprescindível ter RT, porque tem que ter um responsável que está assinando aquele negócio ali
exatamente para que você consiga responsabilizar alguém, se for o caso. Se você não tiver RT, já tem um baita no problema. Ó, o Renato Fagundes está por aqui, não sei se o Renato está me ouvindo. Acho que ele está tentando entrar pelo outro aqui. A Sarita está colocando aqui. Eu acho absurdo abrir no mercado no país sem nenhum o regulamento jurídico. É terrível, né? Porque a gente fica no meio. E aí fica naquela, eu não vou deixar você colocar aqui, não vamos colocar aqui a questão do carregador do carro elétrico. E aí entra aquela outra situação, o morador fala, e meu direito de propriedade, como é que faz? A garagem é minha. Eu faço aquilo que eu precisar fazer aqui na garagem. Né? E aí, você tem problema. Ó, meu amigo aqui, ó, Sérgio do De Repente Síndico está por aqui. Sérgio, seja bem-vindo, querido. Fala, meu irmão, como é que faz? Tudo bem? Quem não conhece o Sérgio, né? De Repente Síndico. Meu irmão, só para contribuir um pouquinho com essa discussão, enquanto o palestrante não retorna, uma das formas que eu tenho encontrado de ganhar tempo, na verdade, a verdade é essa, ganhar tempo, é de, naqueles condomínios onde há um estacionamento descoberto, da gente implantar temporária ou definitivamente, vai depender da decisão da Assembleia, um ou alguns pontos de carregamento rotativos. Por que isso? Primeiro, porque você diminui o número de pontos, né, até que assim, a quantidade de carros se estabilize, né? A gente ganha tempo também para essa norma avançar e ter uma decisão final. E o motivo de ser num local externo, porque isso aí vai dispensar a questão de exaustão de fumaça, muitas vezes dispensa também a questão de paredes, uma série de outras coisas que num local confinado a norma vai exigir. Então, talvez uma das formas, para aqueles condomínios que têm estacionamento descoberto, essa pode ser uma estratégia, literalmente para ganhar tempo. É o que eu estou fazendo aqui. Até para um eventual sinistro aí, você tem uma segurança maior, né? Exatamente. Ô, gente, enquanto o Sérgio não estava falando aqui, eu liguei aqui pro Roberto. O Roberto falou, cara, para mim não caiu, eu estou fazendo a representação lá. Ele estava lá, por que acontece? Ele não estava vendo a gente. Então ele estava lá fazendo a apresentação e falou, caiu, eu estou aqui. Falei, não, Renato, faz uns 10 minutos que você caiu, Roberto. Quando caiu, Paulo, eu estava almoçando. Eu digo, oxe, caiu, então eu vou terminar de almoçar. O cara aceitando o pau lá, moço. Meu Deus, caiu na área, é pênalti, hein? Ele caiu lá, ele falou, mas eu estou apresentando aqui, homem. Falou, não, rapaz, você caiu aqui. Você não está mais aqui na apresentação. Vamos ver, ele já está voltando aí. Ele já retorna aí, gente, um pouquinho de paciência aí. Às vezes tem essa questão aí de fato de internet. Isso ajuda bastante, mas tem vezes que a tecnologia aí dá essas travadas também aí, dá esses probleminhas. Mas aí ele já deve estar reiniciando lá para voltar lá. Agora, isso que o Sérgio falou, dessa questão de ter esses pontos coletivos aí, gente, é uma opção também. Aqui, viu? Ô, Roberto! Paulo, rapaz, eu continuei falando aqui sem perceber que tinha caído, viu? Não, fica tranquilo, a gente ficou batendo papo aqui, estava falando sobre carro elétrico. Rapaz, deixa eu voltar aqui, cara. Me digam até onde vocês ouviram, para que eu possa voltar. Até onde você estava falando ali do mercado de carro elétrico, você estava mostrando o mercado ali, né, o crescimento das vendas, para a gente entender o tamanho desse problema que estava falando para ele, né? O tanto de coisa que a gente vai ter. Se não chegou no seu condomínio, vai chegar. Uma hora vai chegar. Eu tenho quase todos os meus, eu tenho. Se não chegou, uma hora vai chegar. Então, você estava mostrando bem essa parte, acho que para o pessoal ter ideia o quanto está sendo vendido o carro elétrico. Perfeito. É uma demanda que só tende só a crescer. Até o Sérgio do De Repente Síndico estava aqui, ó, participando junto agora. Muitas pessoas acham que isso é algo passageiro, que é uma ondinha que não vai pegar, como outras que a gente já teve aí de vários segmentos. E a ideia é mostrar exatamente isso, Paulo, que não é uma ondinha, que se não chegou no seu condomínio, está chegando e rápido. Me diga se chegou a imagem aí. Chegou sim, tá ok aqui. Chegou? Chegou. Deixa eu puxar aqui, eu vou entrar também pelo celular, porque aí eu monitoro aqui para não ficar... Se cair, você já sabe. Se cair, eu já sei, cara. Já pensou? Acontece. Deixa eu Ó, a Carla aqui Costa aqui, ó. Passageiro só a vida, o carro elétrico veio para ficar. Pois é, olha aí. Bom, vamos lá, pessoal. Eu trouxe para vocês um cenário para mostrar para vocês o bom custo-benefício que o carro tem,
O que ele traz aí, quebrando alguns problemas que a gente tinha relacionado ao veículo elétrico, isso está sendo trabalhado, existiam algumas resistências culturais, a questão de disponibilidade de carregadores públicos, hoje já não é mais um problema, principalmente nas grandes cidades, e os números de venda que mostram aqui claramente que só cresce, e a gente vê um incômodo muito grande dos fabricantes de veículos tradicionais a combustão, indicando que a previsão é continuar a venda muito aquecida. Os desafios ainda continuam, a gente precisa melhorar um pouco a autonomia, reduzir o tempo de carga, melhorar a quantidade de pontos de carga público que a gente tem, mas mudou muito, e aqui eu falo como usuário, viu? Porque há 1 ano e meio atrás, 1 ano e pouquinho atrás, quando eu tive o primeiro carro elétrico, a gente não tinha mas nem perto a quantidade de carregadores que a gente tem hoje, seja gratuito em restaurante, em shopping center, seja pago, que também acontece ter dentro do shopping, do lado do gratuito, mas ele tem uma potência maior, ele carrega de maneira mais rápida, e normalmente ele está disponível. Os carregadores gratuitos, quem é mais atento já percebeu que está difícil conseguir, inclusive, disponibilidade, porque a quantidade de carros é tão grande e ainda existe uma limitação de instalação nos condomínios que as pessoas estão indo fazer a recarga em shopping center e em restaurante, principalmente quando é gratuito. Tudo isso traz para a gente uma ideia interessante sobre a teoria da inovação. Quando a gente fala de inovação, essa curva da inovação mostra como é que funcionam os inovadores, que são aqueles que mal lançou o produto e a pessoa já está louca para poder comprar, para experimentar, e a gente tem a faixa segunda, que são os primeiros adeptos. Os grandes estudiosos do tema falam que o veículo elétrico mundialmente está entre os primeiros adeptos na grande maioria dos países, porque as pessoas já entenderam que ele é seguro, que ele funciona, que o custo-benefício dele é muito bom, e para quem gosta de conforto e de potência, é perfeito, e você não tem um custo muito elevado para isso. Então, usando essa teoria da curva da inovação, a gente tem ali o veículo elétrico naqueles primeiros adeptos, mostrando que ainda vai ter um crescimento muito grande. E isso se confirma quando a gente traz os números pela ABVE, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos. E aí as pessoas começam a dizer, Roberto, que bacana, o carro está sendo vendido, a gente tem uma série de problemas sendo resolvidos, mas não tem norma nenhuma que trate sobre o tema, e eu acho tudo isso muito perigoso. Está aqui a primeira informação equivocada. Existem normas para instalação, existem normas muito bem elaboradas, e que a gente deve se atentar e deve cumprir todas elas de maneira obrigatória. Eu trouxe algumas informações que estão aqui na tela para vocês. A gente tem a 5410, que grande parte dos síndicos lidam com ela, conhece já, que é referente à instalação de baixa tensão. Ali a gente tem todos os requisitos gerais e a parte geral de rede elétrica de baixa tensão. Ela também é utilizada para os carregadores nos condomínios, nas edificações. E a gente tem a 17019, que fala especificamente dos carregadores de veículo elétrico. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês é que existe norma técnica para isso. Quando a gente tem uma confusão muito grande referente à normativa do Corpo de Bombeiro de cada estado, é sobre o estacionamento, é sobre a presença, seja do veículo ou do carregador, nas edificações. Mas quanto à instalação, quanto a isso, não existe nenhum grande problema, não. A norma já existe, as recomendações técnicas, as boas práticas de engenharia, elas já existem e são seguidas pelas empresas especializadas, por empresas sérias, por todo o Brasil. A gente tem alguns estados, tamanha demanda, e alguns municípios já exigindo as estações de carregamento, ou pelo menos a infraestrutura, nas novas edificações. Eu trouxe no ponto 1 aí essa lei municipal de São Paulo. Recife tem 2 projetos de lei aqui no município, e tem uma lei estadual também tratando do tema. E falam exatamente a mesma coisa. Para novas edificações, a construtora tem que dimensionar, tem que deixar pronto aquela infraestrutura, caso a pessoa queira fazer a instalação do seu carregador, o wallbox, que é aquele carregador fixo que fica na sua vaga de garagem. Então, veja que o tema está sendo tratado também na parte legal, porque a demanda é tão grande, as pessoas se atentaram a isso, e isso já está sendo também regulamentado para as novas edificações. E quando a gente fala de normativa e fala de resoluções, tem uma que passa despercebida, que eu queria destacar ela para vocês pela importância dela e o relacionamento dela com o seguro do prédio. Existe uma resolução normativa da ANEEL, que é a Resolução 1000,
Essa resolução da ANEEL, essa resolução 1000, ela fala o seguinte: antes de fazer a instalação da estação de carregamento dentro de uma edificação, o usuário deve comunicar à concessionária que existe viabilidade técnica, ou seja, previamente, antes de instalar, eu tenho que comunicar à minha concessionária. Aqui em Pernambuco é a Neoenergia. Então, eu faço o estudo de viabilidade técnica, a análise de energia, verificando se eu tenho capacidade técnica para instalar os carregadores, qual é a potência, qual é a quantidade, qual é a solução técnica que eu vou dar para aquilo. Mas antes de executar o projeto, eu pego aquele projeto, pego o laudo daquela análise de qualidade de energia que eu fiz e vou comunicar à minha concessionária. Essa comunicação, ela normalmente deve ser feita por e-mail, porque ela vai ser o meu protocolo e eu vou utilizar esse protocolo e todas essas documentações junto à minha seguradora, que eu vou falar um pouco mais adiante. Mas atentem a isso. Fala, Paulo. Posso só te fazer uma pergunta que provavelmente muito síndico aí já deve estar com ela na ponta da língua. Vamos lá. Tem muito proprietário de carro elétrico que ele chega para a gente e fala: ó, Paulo, eu vou instalar um carro elétrico aqui, mas o nosso carro elétrico aqui, ó, ele consome a mesma coisa que a bateria do celular. É como se fosse um carregador de celular. Procede isso ou não procede? Porque se eu tenho que informar a companhia por causa dessa questão da voltagem, do consumo, ou é pela questão de perigo, qual que seria esse motivo? Só para a gente poder entender um pouco. Veja, as pessoas comparam com uma série de coisas. É similar a um chuveiro elétrico, é similar a uma cafeteira, é similar a um monte de coisa. Não é similar absolutamente nada. Existe normativa técnica especializada para aquilo, apropriada para aquele assunto. Não existe diferença da parte de dispositivo de segurança, DR, DPS, tudo, quando eu falo de um carregador fixo para um carregador portátil ou apenas uma tomada. Então, muitas pessoas trazem esse argumento, mas eu não vou botar o carregador, eu vou botar apenas uma tomada para usar o carregador portátil. Pouco importa, você tem que utilizar ali todos os dispositivos de segurança e não há comparativo pelo uso. Eu não posso comparar um carro que vai passar 8 horas carregando, que tem uma amperagem um pouco maior, junto ali de um carregamento de celular ou um banho de 5, 10, 15 minutos. E outra coisa que é principal, o condomínio foi projetado, o condomínio foi dimensionado para ter o carregador de celular no apartamento, para ter o consumo de chuveiro elétrico no apartamento, para ter todos os usos tradicionais do apartamento. Então, o dimensionamento de carga, o projeto elétrico foi elaborado levando aquilo em consideração. E para isso, Paulo, a gente tem uma série de normas, tem uma série de tabelas de referência de acordo com cada perfil de empreendimento. Vejam que há muitos anos atrás, na década de 80, 90, não era tão comum ter ar-condicionado nos quartos e muito menos na sala. Os condomínios mais antigos começaram a querer colocar ar-condicionado. Isso gerou uma sobrecarga elétrica dentro de vários condomínios que tiveram que fazer uma série de adequações para instalar o ar-condicionado para toda a coletividade no quarto de maneira segura, sem criar sobrecarga da rede, sem colapsar a rede como um todo. Mas os novos condomínios foram dimensionados para um cenário. Eu não posso querer alterar o cenário e colocar como algo similar a um carregador ou a um chuveiro elétrico. Não cabe essa analogia, esse comparativo, que alguns condôminos, infelizmente, tentam jogar como argumento para pegar alguma autorização. Então, atenção a isso, porque o cuidado deve ser o mesmo, seja uma tomada ou seja o carregador direto. E aí, pessoal, quando a gente entende que tem norma técnica tratando desse assunto, da instalação do carregador, da parte elétrica, a gente começa a perder o medo do carregador. Porque há pouco tempo atrás, as pessoas tinham medo do carro, mas o medo maior era do carregador. Eu entendi que as pessoas estavam olhando para o lado errado, porque o problema não é o carregador. Se existisse um problema, que eu entendo que não existe, seria o carro, mas não o carregador. As pessoas tiraram a atenção do que deveria ter e passaram a focar no carregador. Então, essa normativa técnica e essas informações esclarece muita coisa e traz um referencial para a gente seguro de instalação. A gente também não deve se preocupar com o carro, a preocupação não está nem no carregador, nem está no veículo, a preocupação está na análise de disponibilidade de carga, na viabilidade técnica e especialmente na instalação. Aí está o perigo, é na instalação. Não é num equipamento que ele é homologado pelo Inmetro, homologado pela concessionária, não é num veículo amplamente testado com bateria blindada. Os dois, ambos, carregador e carro, são extremamente seguros. O que pode causar algum tipo de problema é a instalação errada e a falta de capacidade energética do condomínio. Mas aí, quando a gente fala de perigo, Paulo, eu não sei se é da sua época... Opa!
Pode. Só para tirar uma dúvida, que muita gente, empresa que hoje em dia está dentro do mercado, ela se coloca como homologada da marca. Tu sabe dizer se existe já alguma empresa hoje que faz a instalação que é homologada pela marca, sei lá, BYD, GWM, se existe alguma empresa homologada realmente? Veja, a informação que eu tenho da BYD de Pernambuco, das concessionárias, veja, refazendo aqui a minha resposta, da concessionária BYD, é diferente da marca do fabricante BYD. Eu não tenho nenhuma informação de homologação direta da própria marca, do fabricante, mas eu tenho das concessionárias. As concessionárias criam uma série de checklist e de uma parte cadastral para começar a indicar, porque eles viram que aquilo dali era impeditivo. Quando a pessoa queria comprar o carro, e o usuário, o comprador, ter que ir para o mercado procurar uma empresa, era muito mais fácil para o vendedor já fazer uma indicação ali. Então, Grupo Parve, que é muito forte aqui no Nordeste, Grupo Viasul, que são ali concessionárias da BYD, por exemplo, eles fazem indicação de algumas empresas que passaram por um checklist mínimo ali deles ali de qualidade. Mas isso não é uma homologação da marca BYD. Até onde eu acompanho, e a informação que chegou para mim é que não é da própria marca, sabe? A homologação da marca vai para o carregador, mas não para o instalador. Só para concluir a minha interrogação, é que geralmente essas empresas que fazem a instalação, elas também estão disponibilizando o estudo de análise. Numa visão minha, muito apropriada, eu acredito que uma empresa que faz a instalação é uma questão realmente de cunho pessoal. Não deveria também fazer a análise, porque é como se estivesse jogando os dois times na mesma linha, vamos dizer assim, porque eu vou instalar. Então, se eu for fazer a análise técnica para dizer que dá para instalar o carro, realmente eu acho que o entendimento deveria ser duas empresas diferentes, ou eu estou errado? Veja, Gilberto, eu acho que eu não acho nem que é errado nem certo, sabe? Depende muito do contexto, porque a análise de energia ela é feita com a instalação de um equipamento que traz uma série de gráficos, ou seja, não é uma análise subjetiva, é uma análise técnica com indicadores claros e com referência normativa também clara. A partir desse momento, não cabe a quem fez a análise técnica mascarar as informações, torcer os números para criar uma realidade diferente, que é para distorcer os números. Claro, se a empresa não for uma empresa séria, ela pode querer mascarar alguma coisa, mas eu acredito muito na boa-fé das pessoas, na boa-fé das empresas. Eu sei que tem muito pilantra na área, e aqui no Nordeste a gente sofre muito com isso, mas eu não vejo um grande conflito. É diferente de quando eu faço uma análise de fachada e eu vou fazer um termo de referência e eu fiz a inspeção, fiz o laudo, fiz o termo de referência e vou executar. Porque ali eu tenho uma série de soluções e eu tenho uma análise um pouco mais subjetiva de algumas aplicações que podem dar margem para um termo de referência que vá favorecer uma tecnologia que a empresa queira ou um custo maior que para aquela empresa seria melhor. Nesse caso específico de fachada e grandes obras, é interessante separar. Quem faz o laudo, a inspeção e o termo de referência é diferente de quem executa, que é completamente diferente de quem fiscaliza a execução. Aí tudo bem. Mas já na análise de energia do carro, eu não vejo grande perigo quanto a isso, não. Mas eu entendi a sua colocação, ela é importante e é necessário avaliar o contexto aí de cada cidade e a segurança e a credibilidade e seriedade da empresa. E aí, pessoal, falando de perigo, as pessoas falam muito do carro elétrico, que é perigoso. Eu participo de muita assembleia e eu presenciei várias pessoas dizendo que não queria o carro elétrico dentro do condomínio. E aí eu comecei a fazer perguntas. Aqui já teve alguma Kombi, aqui já teve algum Onix, aqui já teve um Tempra, aqui já teve algum desses carros que são conhecidos como carro que pega fogo, e normalmente as pessoas falavam que tinha um ou outro carro desse daí. Esses carros que pegam o Maré... Aí é uma bomba, meu amigo, você está exagerando. Aí é uma bomba, quem gosta é o dono do posto. Veja, esses carros, para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente é uma empresa de engenharia, a gente trabalha com muita coisa de reforma de material, e a gente tinha a Kombi há uns anos atrás. E a Kombi ficava com o meu primo, que é um dos engenheiros da Tecmetria, e ele levava esse carro para casa dele, viu, Paulo? E esse meu primo falava para mim, Roberto, o carro vai dormir na rua, porque meu pai, que no caso é o meu tio, disse que aqui não entra
Kombi dentro da casa para dormir, porque Kombi pega fogo sozinha, de maneira espontânea, a Kombi pega fogo e vai tacar fogo na casa, e Painho disse que não quer o carro aqui dentro. Eu disse, tá bom, Rodrigo, deixa o carro do lado de fora, tá tudo certo. Sabe o resultado disso? O carro foi roubado. A nossa Kombi foi roubada com um monte de ferramenta e material dentro, e o mais cômico disso tudo é que quem roubou a nossa Kombi foi outra Kombi. A gente conseguiu uma imagem de um posto de gasolina. Quem rebocou a nossa Kombi foi uma Kombi e a gente nunca achou essa Kombi. Mas veja a fama que a Kombi tinha, que era um carro perigoso, que pegava fogo, e o meu tio não deixava o carro ficar dentro. Isso acontecia em vários locais, com vários carros. O Onix, por exemplo, essa versão Plus, é conhecida como um carro que pega fogo de maneira espontânea. E eu não vejo pânico, eu não vejo tentativa de bloqueio de entrada desses veículos ou iniciativas para se instalar uma série de sistemas de prevenção e combate a incêndio focado nesses carros que têm uma fama já de longa data de ser veículos que pegam fogo de maneira espontânea. E se a gente for analisar ainda o gás natural, eu não tenho tanto perigo quando a gente fala de incêndio, quando a gente fala de fogo, mas no gás natural eu tenho um problema do impacto, que também causa um dano estrutural bem razoável, dependendo de onde esteja e da capacidade do cilindro, e o potencial pode ser de colapsar alguma estrutura aí grande. Ou seja, a gente tem aí problemas e riscos desde sempre, seja no GNV, no gás veicular natural, seja nesses veículos conhecidos como veículos que pegam fogo. É por isso que eu reforço, as pessoas estavam olhando para o lado errado, as pessoas não estavam olhando para o lado certo, as pessoas começaram a focar no carregador, eu vou proibir o carregador, não é o carregador o problema, depois começaram a focar no carro, mas o carro é o problema, também não é o problema o carro. A gente tem que focar nas instalações, e a grande tranquilidade para a gente é a tecnologia das novas baterias. E aí eu falo novas de 2 anos e meio para cá, que seria o que a gente chama de Bill, mas não é o Bill Gates, viu, Paulo? Eu sei que você gosta de tecnologia. O Bill Gates está mandando um recado para você, dizendo que o seu problema é desse tamanho. O problema dos síndicos só cresce. E está jogando para vocês. A gente tem uma tranquilidade muito grande quando a gente olha para a bateria de lítio. A da BYD, por exemplo, é uma bateria blindada, é uma bateria, ela tem um nome comercial, Blade, mas ela tem uma resistência a grandes impactos, ela tem uma resistência à perfuração, e aqui eu trago uma informação importante para vocês. A Baterias Moura, um dos maiores fabricantes de baterias que nós temos, não só no Brasil, mas fora, fez uma série de simulações na fábrica de Pernambuco, pegando baterias veiculares, baterias grandes, e tacando fogo nessas baterias. Para você ter uma ideia, Paulo, do quanto essas baterias são resistentes, a bateria ficou apoiada em duas partes de cimento e foi colocado fogo embaixo da bateria. Levaram-se vários minutos e a bateria não pegou fogo. Veja, ela estava fora do veículo, tinha fogo em contato direto com ela, e ela resistiu por vários minutos. Chegou ao ponto que pegaram um maçarico, botaram o maçarico embaixo, um maçarico grande, para fazer ela pegar fogo. Então, veja que a resistência dessas baterias, especialmente as novas, ela é muito grande. E essas simulações que foram feitas na fábrica da Baterias Moura comprovou isso. Porque a gente precisa não apenas ler toda a memória técnica, toda a documentação técnica dos fabricantes, os testes e as simulações que eles fazem, mas essas simulações de terceiros também são muito importantes para trazer para a gente ali uma confirmação. Então, o nosso foco deve ser na segurança da bateria e na segurança das instalações. E aí, aonde é que a gente consegue acompanhar os números? Quais os números que a gente tem de estudos sérios, de instituições sérias que tratam sobre incêndio de veículos? Eu convido vocês depois a entrarem no site da NFPA. A NFPA é a Associação Nacional de Proteção contra Incêndio dos Estados Unidos. É um site que tem uma série de documentos, tem uma série de informativos, e aqui uma dica importante, não fala só de veículos grandes, mas fala de micromobilidade, que é o patinete, que é o skateboard, que é a bicicleta elétrica, que são muito mais perigosas do que o veículo elétrico. Eu vou falar rapidamente na frente sobre isso, mas existe uma série de estudos que a NFPA traz para a gente, mostrando o seguinte, que 1/3 dos casos de incêndio espontâneo dos veículos elétricos aconteceu com o carro carregando ou 1 hora após o carregamento.
Isso traz para a gente uma informação importante, que a grande maioria dos casos de incêndio que aconteceram nos carros elétricos aconteceram de maneira sem relação com o carregador, porque apenas um terço tinha o caso diretamente ligado ao carregador, estava carregando naquele momento, ou tinha acabado de carregar, quando teoricamente a gente teria um aquecimento ali da bateria. Teoricamente, porque a inteligência dessas baterias e desses veículos faz com que isso não aconteça, salvo se não tiver um problema muito grande. Essas são informações oficiais da NFPA, que eu trago outra informação muito interessante. Eles fizeram um levantamento de quantidade de casos de veículos a combustão e elétricos que pegaram fogo de maneira espontânea, uma massa de dados e de informação muito grande. E o resultado que eles tiveram é que o veículo elétrico chega a ser quase 62 vezes mais seguro do que um carro a combustão. Isso são números de um estudo grande que eles trazem, tem uma série de reportagens que detalham essas informações, mas é importante a gente trazer isso daqui para cair aquela história, aquele mito de que o veículo elétrico, ele pega fogo de maneira muito fácil. Não pega. Eu não sei se vocês viram nos grupos de síndico um vídeo de um carro que estava numa ponte e falaram que era um carro da BYD elétrico que pegou fogo e começou a andar sozinho. Quando a gente começa a ver esses vídeos e vai investigar uma fonte de informação segura, a gente vê que o carro nem elétrico era. Então, quando a gente vai para uma fonte segura como essa, que traz os números, os estudos, caso a caso, e traz esse indicativo, reforça a informação de que os carros são seguros. Os carros são seguros, os carregadores são seguros. A grande preocupação que a gente tem que ter é com a instalação. E, claro, sistemas de prevenção e combate a incêndios são importantíssimos, a gente precisa proteger vidas e patrimônio, mas não há nenhum motivo para pânico relacionado aos veículos elétricos. Mas a gente precisa ter muito cuidado com esses outros equipamentos que vocês estão vendo aí, que é o que a gente chama de equipamentos de brinquedos ou micromobilidade, que esses sim são perigosos. Paulo, eu pergunto nos eventos e na reunião quem tem algum desses equipamentos. Eu tenho 3 filhos e meus filhos têm patinete e o skateboard, esses 2 do meio. O meu filho do meio tem 15 anos. Aí eu chego para o meu filho do meio, Paulo, e falo, bota o patinete para carregar, que amanhã de manhã é sábado, a gente dá uma voltinha com os 2 patinetes da gente. Ele faz, tá certo, Paulo, vou botar para carregar. Eu digo, boto para carregar, quando a luz ficar verde e terminar, tira da tomada. A gente tem um espaço dentro da nossa casa que é uma jardineira que eu não uso. E como ela é toda de concreto, eu boto esses equipamentos lá por uma questão de segurança. A instrução para o meu filho está muito bem clara. Eu disse, quando terminar de carregar, tira da tomada. 2 dias depois eu passo no quarto dele, está lá, ligado na tomada, do mesmo jeito, apoiando a porta para não bater a porta e se brincar tem um lençol em cima. Veja. Tudo igual, é tudo igual. Porra, velho. É tudo igual. E eu digo, filho, vem cá, velho. Eu não disse para tu que era para tirar. Ele disse, não, eu sei. É porque para não tirar da tomada e descarregar, eu já deixei ligado carregando o tempo todo. Aí eu vou falar para ele do risco, que não deve ficar no quarto. Mas a grande maioria das pessoas, esse patinete está no quarto dos nossos filhos. Esse patinete está no cantinho da sala com a cortina em cima, está atrás do sofá. Ou seja, o risco de incêndio é muito grande, porque esses equipamentos não têm nenhum tipo de grande proteção como tem os veículos da BYD, da GWM, entre outras marcas por aí. Não tem como se comparar. E esses equipamentos estão na cabeceira da cama, dentro da sala, perto de um sofá, e por isso a gente começa a ouvir alguns casos de que a bicicleta pegou fogo, o patinete pegou fogo. A gente tem que ter uma preocupação grande com esses equipamentos, por isso eu já deixo o alerta. E veja, as construtoras estão tão atentas a isso, que começaram a criar nos novos empreendimentos uma área específica para esses equipamentos de micromobilidade. Existem agora os novos empreendimentos, já há muitos anos, que tem um bicicletário, condomínios de praia tem a área para colocar prancha, para não ter que levar para o apartamento, e os novos empreendimentos aqui no Nordeste já vêm com uma sala separada, distante de gerador, distante de rota de fuga, com paredes vedando para colocar esse tipo de equipamento. Porque eles entendem que não é seguro levar para dentro de casa. E aí, pessoal, entendido esse contexto que a gente tem sobre o carro, a grande demanda que a gente tem, a questão de norma técnica, as leis municipais e estaduais que estão chegando para tornar isso obrigatório, os carregadores no condomínio, ou pelo menos a infraestrutura, eu queria trazer para vocês um guia de instalação. Diante de todas essas informações,
desse número crescente de veículos que vai bater na porta do seu condomínio, se já não estiver batendo e trazendo dor de cabeça, o que é que a gente entende que deve ser feito para a instalação segura? O primeiro ponto que eu acho que é interessante é fazer uma pesquisa de interesse. Quantos carros eu já tenho dentro do meu condomínio? Quantas pessoas estão interessadas? Ninguém compra carro todo mês, então as pessoas levam aí seus 2, 3 anos, quem troca de carro mais rápido, mas você já consegue fazer uma pesquisa de interesse. Eu criei, Paulo, um formulário lá no Google que mostra lá quem tem e se tem, qual é o modelo do carro, se é um carro híbrido, se é um carro 100%, e quem está interessado, qual é o prazo que pretende mudar de carro, porque as pessoas vão fazer test drive, ainda vão avaliar, talvez o carro tenha 1 ano só, a pessoa vai esperar mais 2 anos para trocar de carro. Essa informação é importante para a gente dimensionar o projeto lá na frente, pelo menos de maneira inicial, mesmo que no futuro vá mudar, mas isso traz para a gente uma informação importante. Então, eu entendo que a pesquisa de interesse ela é muito importante de ser feita. Depois a gente precisa ir para a Assembleia. Mas ir para a Assembleia, aqui entra um item importante. Se a gente fizer a Assembleia, feito esses camaradas que estão aí, que está o síndico e o subsíndico brigando, a conselheira fiscal, não sei se vocês notaram aqui, ó, a conselheira fiscal, quando o barraco começa, corre. Sai eu não fora. sei se eu não sei se aí é assim, mas aqui quando começa o barraco, começa a confusão, o conselho fiscal é o primeiro a correr. Veja, porque eu faço muita Assembleia, Paulo, muita Assembleia, e eu vejo que quando os temas são fachada, modernização de elevador, reforma de áreas grandes, grandes investimentos, os síndicos erram na condução da Assembleia por não chamar uma pessoa técnica para fazer a apresentação. Primeiro que a gente tem que entender o lado político, né? O lado político da área condominial. Você talvez já tenha uma oposição. E se você está ali apresentando, defendendo aquilo como seu, talvez você já tenha voto contrário só por estar lá na frente debatendo esse projeto. E você não vai ter a quebra de argumento, você não vai ter a quebra daquelas objeções contrárias que vão estar sendo colocadas ali sobre aquele tema. Então, vai falar de elevador? Chama uma empresa especializada de elevador para te ajudar. Vai falar de fachada? Chama um cara que fez o laudo de inspeção para tirar as dúvidas e mostrar a seriedade daquele assunto. Sobre carro elétrico, pessoal, é a mesma coisa. Chama uma empresa séria, competente para apresentar, porque ele vai trazer para vocês uma tranquilidade muito grande, além de não cair a responsabilidade para vocês. Isso também é muito de transparência, né, Roberto? Você tem muito essa questão de transparência. Foi o que você falou, parece que você está vendendo o produto. E aí você vendendo esse produto, gente, pega muito mal. Pô, mas pera lá, você está levando uma comissão nisso? Aí já começa aquelas questões de levantar algumas discussões. Então, assim, gente, numa boa agora, vou pedir que o Roberto está aqui. Sempre chama o técnico, um técnico da área, por quê? Porque não é você que vai apanhar, meu filho. Se for alguém apanhar, é o técnico. E o técnico, ele tem capacidade para rebater. A gente não tem. Ele não é técnico da área, da técnica de fachada. Então, se vem aí, é sempre bom ter o técnico da área. Você abre a Assembleia, pessoal, tem uma demanda aqui sobre veículos elétricos no condomínio que estão precisando de instalação de carregadores. Estudei sobre o tema, convidei as empresas mais conhecidas da área e trouxe a empresa aqui para fazer a apresentação, atendendo uma demanda dos próprios condôminos. Você passou a bola para frente e ali é com ele. Você vai fazer a condução e a gestão de todo o processo, mas a apresentação, quem vai conduzir é alguém que é da área técnica, não tem coisa melhor. E aí, pessoal, eu entendo que são necessárias 2 assembleias para se debater o tema. Inclusive, eu coloquei aí o que eu entendo que deve ser colocado no edital de convocação. A primeira assembleia que vocês devem fazer é para aprovar um estudo de viabilidade técnica. E qual é o texto que eu recomendo que tenha no edital de convocação? Esse que está aqui na tela. Análise inicial sobre mobilidade elétrica condominial e deliberação sobre a contratação do estudo de viabilidade técnica para instalação dos carregadores de veículos elétricos, incluindo a criação de taxa extra. Veja, aqui está bem amplo, exatamente como eu entendo que deve ser para que a gente vá aprovar a contratação do estudo. E essa contratação do estudo vai gerar o laudo que eu vou apresentar numa segunda assembleia. Porque, veja, eu vou fazer o estudo dentro do condomínio, mas eu depois preciso formalizar a apresentação e as informações. E isso vai acontecer na segunda assembleia. Qual é o texto que eu recomendo colocar na segunda assembleia? Porque essa segunda assembleia já seria a assembleia para se apresentar a solução diante da informação do laudo e quais são as regras de instalação, de uso, de manutenção, checklist de solicitação, qual a potência máxima de cada carregador. Rapaz, uma coisa que eu tenho encontrado, Paulo, aqui muito em Pernambuco e até nos estados vizinhos, é que o síndico até convocou uma assembleia e aprovou.
até apresentou o laudo, mas ele não limitou a potência do carregador. Aí cada um botou o carregador mais rápido do que o outro, e aquele estudo que indicava uma potência máxima, não foi criado nenhuma regra dentro da Assembleia para limitar o morador na hora da compra do carregador. Então, o cara que tem um dinheiro a mais, o cara vai querer um carregador mais rápido, o carro é compatível, eu vou botar um carregador mais rápido. E aí o condomínio agora está com um problemão, porque o condomínio está dizendo que aquele carregador mais rápido não pode ser usado, tem que botar o carregador mais simples, igual de todo mundo. O morador que instalou diz que já gastou dinheiro, que não vai comprar um novo, e muito menos pagar uma nova instalação, porque o condomínio não disse qual era a potência máxima do carregador. Então, veja, é muito detalhe técnico, por isso essa segunda Assembleia, a gente precisa detalhar todos esses assuntos. Esse texto que eu estou colocando é o texto que deve ir no edital de convocação, que seria apresentar o laudo da viabilidade técnica e deliberar sobre os requisitos técnicos, as regras de solicitação, instalação e uso, manutenção, o regulamento sobre a instalação e falar também sobre os sistemas de prevenção e combate a incêndio. Aqui eu deixo tudo amarrado. Primeira Assembleia, vamos contratar o estudo? Vamos. Se o estudo indica que não tem disponibilidade técnica, na segunda Assembleia eu vou apenas formalizar e prestar contas. A gente contratou a empresa tal, ela fez o estudo, nesse momento, na estrutura atual, a gente não tem condição de liberar carregador para ninguém. A gente vai partir para um estudo maior, para instalar um novo transformador, para aumentar a capacidade do transformador existente, fazer a mudança dele, enfim, entra um projeto um pouco maior. Mas na estrutura atual não tem capacidade. Morreu o assunto. Eu fechei o assunto 100%. Atendi os condôminos que estavam interessados, contratei a empresa especializada, fiz o estudo, deu impossibilidade, eu formalizo isso na Assembleia seguinte. Por outro lado, tem disponibilidade técnica, tem solução para aquele condomínio? Tem. Na segunda Assembleia, eu vou criar a regra. E aqui, Paulo, a gente criou um termo aqui na nossa empresa chamado Regimento Interno MEC. Não é MEC do Ministério da Educação e Cultura, não. É MEC de Mobilidade Elétrica Condominial. A gente criou um Regimento Interno de Mobilidade Elétrica Condominial. E esse termo a gente elabora, eu vou mostrar para vocês aqui uma foto de um modelo nosso, todas as regras de instalação, de operação, de solicitação, para que fique tudo muito claro e se evite questionamentos lá na frente. Tudo começa com análise técnica, é um equipamento chamado analisador de energia que é instalado no condomínio para verificar. Geralmente esse equipamento fica no mínimo aos picos de consumo. E tem condomínio que tem mais consumo durante a semana ou durante o final de semana. Pois não. Roberto, é Jeane, aqui do Isadora Isabela. Tudo bom? Opa, tudo bom, Jeane? Bom ter Tudo você bem, aqui. querido. Boa tarde, pessoal. Olha, no caso de aprovação, eu teria que fazer alteração no projeto do Corpo de Bombeiros do condomínio, que a gente tem um projeto com uma quantidade de extintores, o local onde cada um fica. Então, no caso, a gente também teria que, nesse estudo preliminar de comunicação, a CELP também alterar o projeto do Corpo de Bombeiros do condomínio? Tem. Todo condomínio que fizer a instalação das estações de carregamento, seja em vaga coletiva ou vaga individual, precisa atualizar o seu projeto de prevenção e combate a incêndios. O que acontece é que, nesse momento, a gente tem uma diretriz nacional, é um termo de referência, mas a gente, na maioria dos estados, não tem a normativa estadual. Por quê? O governo estadual precisa emitir um decreto, passando para o Corpo de Bombeiro, ali, a responsabilidade de criar normativa sobre aquele ponto. Então, a gente tem algumas informações de bastidores que alguns estados vão exigir 100% do que a diretriz está pedindo. Tem outros que vão ser mais flexíveis e não vão exigir tanta coisa. A gente precisa, no seu caso, aqui em Pernambuco, a gente precisa aguardar o Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco publicar a normativa dele, de acordo com o Coronel Farias, que eu tenho um contato próximo com ele sobre esse tema. Isso deve sair em 30, 40 dias, para que daí a gente comece a pensar em atualizar o nosso projeto. Não vale a pena fazer agora, porque pode vir alguma exigência que a gente não espera, e aí teria que mudar de novo. Então, vamos aguardar sair a publicação nos estados que ainda não tem, para que a gente possa desenvolver o projeto. E aqui uma informação interessante. Estou segurando, enquanto dá para segurar, eu estou segurando. A pressão está grande em cima do síndico, mas a gente está tentando segurar o máximo, usando até esse argumento de não ter a normativa ainda do Corpo de Bombeiros para conseguir frear o impulso das pessoas, entendeu? Eu estou usando isso para tentar segurar, mas eu já estou me planejando, porque
é inevitável, né? A gente tem que se É. planejar, porque E no seu caso é pior porque não tem disponibilidade técnica, né? O custo vai pois ser é, um pouco maior lá. Lá é bronca, verdade. Paulo. Mas é um condomínio rico, cheio de dinheiro, vai fazer um mega projeto Que maravilha, é assim e que a vai estar gente tudo gosta. certo. Mas, ô, Roberto, Só bronca. Opa, pois não. Roberto, só pontuando também que muita gente liga a análise técnica de energia exclusivamente para carros elétricos. É bom que bate nesse ponto, que tem prédio aí que foi construído há 40, há 35 anos atrás, e fazer a análise não é simplesmente voltado só para carro elétrico. É bom que você entenda seu prédio como um todo. Você sabe quanto tem de carga, inclusive para fazer outras coisas, como colocar um aquecedor de piscina, outras coisas que você pode colocar além do carro elétrico. Imagino que o estudo vai a mais do carro elétrico. Logicamente que hoje é mais debatido porque carro elétrico está no foco de observação. Uma pergunta, quando essa normativa do Corpo de Bombeiros entrar de fato no nosso estado, quem já tem um carregador elétrico bloqueia até fazer essas alterações ou pode utilizar no demandar que vai se executando as normativas? Veja, quem já tem a estrutura dentro do condomínio, carregadores coletivos ou carregadores individuais, vai ter um prazo. Alguns estados, como por exemplo São Paulo, a informação de bastidor é que eles vão dar um prazo de 3 anos, de 4 anos, para que o condomínio faça todas as adequações. Em Pernambuco, a informação inicial é que isso leve 2 a 3 anos. Por quê? O AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro em Pernambuco, ele é renovado e tem prazo no máximo de 3 anos, dependendo da classificação dele e da estrutura que ele tenha. Então, a informação que a gente tem do comandante Cantarella e do coronel Farias em Pernambuco é que o prazo aqui em Pernambuco vai ser de 2 a 3 anos. Então, continua se usando toda a estrutura que já está, claro, se estiver dentro da norma técnica de instalação elétrica, não tem nada fora da normativa, está tudo seguro, continua enquanto se faz as adequações, colocando chuveirinho, colocando alguma sinalização diferenciada, colocando algum tipo de sistema de prevenção diferenciado. Mas não há necessidade de desativar ou remover para fazer só lá na frente. E sobre a sua primeira observação, excelente o que você colocou. A análise de energia, que tecnicamente se chama análise de qualidade de energia, ela é feita a vida toda. É, inclusive, obrigatória em muitos estados. Eu comento em um dos slides aqui, quem é que paga pela análise de energia? Paulo, essa é a grande confusão. Quando a gente vai fazer uma apresentação, o pessoal fala, tá, tudo bem, entendi que tem norma técnica, entendi que tem que fazer análise de energia, mas quem vai pagar essa análise de energia? É só quem tem carro elétrico, né? É a primeira pergunta que surge de quem não tem um carro elétrico. Já começa a sair o rolo, a treta E já aí começa a a confusão. E aí eu digo, não, meu amigo, quem paga é todo mundo, porque a análise que vai ser feita, ela é de todo o condomínio, ela é do empreendimento como um todo. Quem nunca teve problema com peça de elevador queimando, com instabilidade de energia, com fase desarmando, ou qualquer coisa do tipo? Esse equipamento, ele vai olhar uma série de parâmetros técnicos das grandezas elétricas que se tem ali dentro daquele empreendimento e vai trazer para a gente um raio-x da situação atual daquele condomínio. Grande parte dos empreendimentos que a gente faz o estudo de viabilidade técnica, instalando o equipamento, a gente encontra fases desbalanceadas. Isso já era para ter sido percebido no trabalho de inspeção, de manutenção predial do condomínio como um todo. Então, essa informação que foi colocada aqui pelo nosso amigo está certíssimo. Isso vai trazer para vocês, inclusive, a possibilidade de brigar com o seu seguro. Eu faço laudo para condomínios e hora para seguro, e muitas vezes o laudo que a gente fez há 1 ano, 2 anos atrás, a gente consegue acionar o seguro que estava negando a cobertura de um sinistro, dizendo que não era problema deles, que o condomínio não fez manutenção da rede elétrica, e a gente prova. Diz, ó, tá aqui, ó, a manutenção foi feita, estava tudo dentro da normativa técnica, a rede estava toda conforme, não tinha nenhum problema, e está comprovado tecnicamente pelo laudo. Aí o seguro tem que pagar aquele sinistro. Então, hoje tem um foco muito grande nessa análise de energia para os carregadores. Mas já teve uma época, como eu comentei aqui no começo, que a pessoa queria colocar ar-condicionado nos quartos ou na sala e vários apartamentos queriam e o condomínio não foi dimensionado para aquilo. Então, vamos fazer a análise técnica nesse sentido. Ora para refrigerar, ora para aquecer uma piscina, ora para o carregador de veículo elétrico. É muito boa a observação que foi colocada. E aí, quem paga, aqui, ó, já estava no slide seguinte. Quem paga? Quem paga é todo mundo, porque é a segurança de todos, é a valorização do empreendimento como um todo. E aqui um item importante, pessoal, a maioria dos estados tem alguma lei estadual obrigando inspeção de tempos em tempos. Pernambuco,
João Pessoa, aí é uma lei municipal, e Natal também tem uma lei também municipal. Paulo, tem uma lei que fala que prédios construídos com até 20 anos de construção tem que fazer inspeção completa a cada 4 anos. Se o prédio tem mais de 20 anos de construção, o intervalo de inspeção cai para 3 anos. No escopo da lei estadual de Pernambuco, fala que a gente tem que olhar toda a parte de fachada, sistemas mecânicos como elevador, parte hidráulica, de gás, e fala da parte elétrica. Então, veja, se o condomínio tivesse com seu plano de manutenção muito bem estabelecido e já em execução, o condomínio já teria o estudo da análise da parte elétrica. Não seria feito algo específico para o carro elétrico, porque já estaria no cronograma de manutenção dele. Então, quem paga é todo o condomínio, porque é um estudo coletivo. E aí já está entra no bojo de todo o processo, né? Já está no bojo de todo o processo, e aí isso também cai naquela uma do elevador, né? Que foi o que o Roberto falou, o cara mora no térreo, por que eu tenho que pagar a manutenção do elevador? Sim, pois é. E aí eu não tenho filho porque eu vou pagar o investimento num parquinho infantil e por aí vai. Então, as perguntas de sempre, né? Os questionamentos de sempre. E aí algumas pessoas perguntam qual é o quórum para aprovar. Eu falei que tem que levar para a Assembleia e tem que se aprovar o projeto, a instalação, quais são as regras para aquilo. Eu entendo que existem basicamente 2 quórums. Quando eu vou para a estação de carregamento coletiva e eu estou mudando a destinação daquela área, eu preciso de 2/3 dos condôminos. O que é que a gente tem encontrado aqui no Nordeste? Não tem como colocar carregadores para todo mundo nas vagas individuais, então o condomínio tem um jardim ou tem uma vaga de visitante que ele vai destinar de maneira exclusiva para os veículos elétricos. Nesse caso, aprovação de 2/3. Porque eu estou mudando uma área que era jardim para criar uma vaga, e essa vaga não é para atender todo mundo, é para atender uma parcela dos condôminos que usam o carro elétrico. Nesse caso, 2/3. Algumas pessoas entendem que para a instalação do carregador na vaga da unidade precisa de 50% mais 1 do todo. Eu não concordo com isso. Eu fico com o quórum de maioria simples, que é 50% mais 1 dos presentes em assembleia, porque é um equipamento normatizado, instalado com o custo dele, na vaga que também é dele. Mas o importante é que deve se passar por assembleia. E aqui, pessoal, vamos dizer que tem disponibilidade técnica, a primeira assembleia aprovou a contratação do estudo de viabilidade, e eu agora tenho a documentação dizendo que eu posso fazer a instalação. Eu preciso criar as regras agora. Lembra do regimento interno de mobilidade elétrica? Ele precisa tratar uma série de coisas. Qual é o tipo de uso, se é coletivo ou se é individual? Como é que vai ficar a infraestrutura comum, que eu entendo que ela deve ser dessa forma? Eu tenho que ter calhas, o que a gente chama de estrutura seca, nos corredores de garagem, como eu tenho aqui, para que todo mundo passe a estrutura do seu carregador, do seu cabeamento, por um único local. Isso facilita a manutenção, monitoramento, além de não ficar esteticamente feio vários eletrodutos pelo teto. Aqui tem um outro exemplo, onde eu tenho uma calha, que ela atende várias vagas, e sai aqui um braço, sai um eletroduto para alimentar o carregador dessa vaga específica. Mas a estrutura de passagem do cabeamento até o medidor é uma estrutura comum. Os quadros de proteção, a gente tem que definir, por mais que seja normativa, dentro do regimento interno de mobilidade elétrica. Aqui tem a especificação do mínimo que a gente precisa ter. Cuidado com a instalação, esse é o grande ponto de sinistro, de incêndio, de problemas. Não está, novamente, no carregador, muito menos no carro, está na instalação. Então, cuidado com o que a gente chama aqui de Zé Faísca. Aqui tem um exemplo de um quadro bem dimensionado que atende à normativa técnica. A gente precisa definir a potência de instalação, o padrão. Eu vou em alguns condomínios que na parede de fundo da garagem tem carregadores em várias alturas diferentes, então esteticamente aquilo fica feio. Então até esse detalhe é importante a gente atentar, porque agora pode ser 1 ou 2, mas daqui a pouco a gente vai ter alguns. Então que esse padrão, que o modelo de instalação, o layout seja muito bem definido para que todos possam seguir. E além de trazer segurança, traga também para a gente uma questão estética que não fique feio e nem desvalorize o empreendimento. Um item importante que já deve ser feito desde já é a sinalização da vaga. Uma grande preocupação do Corpo de Bombeiro de cada estado é, no momento de um sinistro de combate a incêndio, está acontecendo algum problema, saber aonde tem um veículo elétrico ou um veículo híbrido. E isso só é possível se você tiver com a vaga sinalizada. Se for por placa,
nas pilastras, nas 4 faces, se for no piso, que a pintura do piso ultrapasse a cobertura do carro, para que visualmente a brigada de incêndio local ou o corpo de bombeiro consiga fazer análise de risco de maneira correta e agir de maneira correta, sabendo onde é que está o perigo maior ou menor. Se nada disso for feito, se a análise técnica não for feita, isso pode gerar uma série de riscos para o empreendimento, como desligamento, sobrecarga da rede, queimar equipamentos. E aqui entra um item importante. Se você não tiver análise de viabilidade técnica com laudo emitido por uma empresa especializada, na hora que acontecer um sinistro, o seguro pode negar a cobertura, porque você está infringindo uma cláusula contratual chamada risco de norma. A cláusula risco de norma do seu seguro, que está presente em todos os seguros, diz que você, como contratante, tem que cumprir com a sua parte. Tem que fazer a sua parte, respeitando toda a parte técnica que você precisa para fazer ser negado. Deixa eu voltar aqui, só um momento. Senão, o seguro pode ser negado. Então, a análise de risco ela é essencial. Não apenas para verificar a viabilidade técnica, mas para garantir a validade do seguro. E aí, pessoal, vamos dizer que a gente fez a análise técnica, deu disponibilidade, mas não deu disponibilidade de potência para todos. Existe uma série de carregadores no mercado e a solução é o que a gente chama de balanceamento dinâmico de carga, ou DLD. Isso nada mais é do que um sistema, a gente vai ter um sistema monitorando todas as estações de carregamento, limitado à potência máxima que o laudo vai indicar. Isso vai fazer com que não exista sobrecarga da rede e faz com que eu tenha a possibilidade de colocar mais carregadores instalados, porque a potência somada nunca vai ultrapassar aquela que eu tenho disponível dentro de um condomínio. Para que vocês entendam de maneira fácil, imagine a internet de casa, eu tenho 1 mega de velocidade. Se eu estiver usando a internet sozinha, eu tenho uma velocidade quase que toda só para mim. Se tiver várias pessoas usando, aquela velocidade de 1 mega vai ser dividido para todo mundo. Existe um problema quanto a isso, porque a velocidade pode ficar menor. Sem dúvida. O carregamento vai ser mais lento, porque eu estou dividindo a disponibilidade que eu tenho de energia para vários carregadores. Mas nem todo mundo carrega carro o tempo todo. Esse é um outro mito que existe. O carro não é carregado todo dia. Eu uso o meu bastante, é 100% elétrico. Eu rodo muito a cidade, inclusive de um estado para o outro, e eu carrego a cada 4 dias, a cada 5 dias. Então, o uso simultâneo ele vai ser limitado à capacidade máxima usando esse sistema. E aqui, pessoal, uma informação importante. O carregador precisa ser compatível com o sistema de balanceamento dinâmico de carga. Precisa ter esse protocolo que se chama protocolo OCPP. Então, é importante constar na ata da Assembleia que os condôminos precisam ter o carregador compatível com esse protocolo, porque lá na frente, ou no momento inicial, ou no segundo momento, vai ser necessário ativar esse gerenciamento dinâmico de carga. E quando isso for necessário, os carregadores precisam ser compatíveis, porque se não for compatível, a pessoa vai ter que tirar o carregador e colocar um novo. Já existem alguns conversores no mercado, a gente ainda não testou. Algumas pessoas que a gente conhece estão testando esse equipamento, ora funciona, ora não funciona. Mas imaginem aquelas televisões antigas que não pegavam internet, que não era Smart TV. Lembra que vendia um equipamentozinho para converter a televisão e transformar ela numa Smart TV? Para pegar Netflix, para pegar YouTube? Já existe um equipamento desse similar para transformar o carregador burro, o carregador que não tem inteligência, que não é compatível com esse protocolo OCPP, e deixar ele um carregador smart. Ainda é novo, a gente ainda não validou, e as informações chegam de todos os cantos, ora dizendo que funciona e ora dizendo que dá muito problema. Mas já está surgindo solução para converter esses equipamentos. Vejam como é que funciona nesse videozinho da WEG, quando eu não tenho balanceamento dinâmico de carga. Os carregadores vão sendo utilizados até chegar na potência máxima que eu tenho disponível naquele empreendimento, que seria de 50, e o sistema vai colapsar. Por outro lado, se eu tenho um sistema de gerenciamento dinâmico de carga, a mesma potência que eu tenho disponível de 50, ela vai ser distribuída por quem está usando o carregador naquele momento. E aí eu tenho o uso e a potência distribuída. Na medida que um carro começa a ficar perto de 100%, ele vai reduzindo a velocidade e disponibilizando energia para um segundo carregador. E esse balanceamento vai garantir que todo mundo tenha a sua recarga. Ora, um pouco mais lenta, ora na potência máxima disponível.
Para isso, o carregador precisa ser compatível. E aí, fazendo um grande resumo aqui, já partindo para a finalização, eu entendo que essa parte de mobilidade elétrica na área condominial, ela é dividida em 4 fases. A primeira fase é quando eu tenho disponibilidade, por exemplo, para 10 carregadores. E essa instalação pode ser feita de maneira isolada. Cada apartamento instala o seu carregador diretamente no seu medidor. E o uso simultâneo de 10 está dentro da margem de segurança e disponibilidade técnica do empreendimento. Essa é a fase 1. A fase 2 é quando esse empreendimento, que só poderia ter 10 usando de maneira simultânea, aparece alguém querendo instalar um novo carregador. Eu posso criar, nesse caso, na fase 2, o rodízio de uso. Apartamento da terminação 1 vai carregar o carro segunda, quarta e sexta, apartamento da terminação 2, terça, quinta e sábado, por exemplo. Nesse caso, eu evito o uso simultâneo de mais de 10 carregadores, porque eu distribuí, em alguns dias específicos, a utilização dos carregadores. Aonde é que isso vai estar amarrado? No regimento interno de mobilidade elétrica. A fase 3 é quando o rodízio já não é mais interessante, ficou ruim dentro daquele condomínio. Aí eu parto para a solução de gerenciamento dinâmico de carga, onde um equipamento e um sistema vai fazer toda a gestão de distribuição de energia para os carregadores. E a fase 4 é quando eu tenho um volume muito grande, poucos condomínios entram rapidamente nessa fase, eu tenho um volume muito grande de carregadores, de pessoas querendo colocar o carregador, e ali eu preciso aumentar a capacidade do empreendimento, seja instalando um segundo transformador ou trocando o meu transformador existente por um maior. Aí entra um projeto um pouco mais técnico e um custo, um investimento também um pouco maior. Aqui eu pontuei, pessoal, para vocês terem uma ideia, quem quiser tirar print dessa tela, é bem interessante, que é o regimento interno que a gente chama, como eu falei, de RIMEC, Regimento Interno de Mobilidade Elétrica Condominial. Esse aqui a gente fez com um condomínio muito conhecido aqui em Recife, onde a gente, cada tópico desse que vocês estão vendo, a gente criou uma regra, aprovou em assembleia, e aquilo tem que ser seguido obrigatoriamente por todo mundo. Juntando toda essa documentação que a gente falou, a gente precisa fazer ainda uma comunicação à seguradora do condomínio. Eu preciso pegar o laudo de energia de viabilidade técnica e o protocolo de comunicação à concessionária e apresentar para a seguradora do meu prédio, dizendo para ela que agora eu tenho os carregadores, que a gente tem disponibilidade técnica, que o laudo deu ok e que a concessionária já foi informada. O seguro, existe uma dúvida muito grande se o seguro continua válido ou não, ele continua válido se você cumpre com todos esses pontos que eu estou colocando aqui na tela. Se foi todo feito seguindo as normativas técnicas, a gente tem aqui uma segurança e a validade do seguro predial. Aqui, o que sai no laudo de qualidade de energia, a gente tem também um passo a passo do que é que vai sendo colocado, isso tem que ser documentado, é um laudo. E para finalizar, falar rapidamente sobre a diretriz do Corpo de Bombeiro, que traz para a gente aqui algumas coisas novas. Os sistemas de combate a incêndio, a gente tem, além da sinalização da vaga do veículo elétrico ou híbrido, a exigência pela diretriz de instalação de chuveirinhos automáticos, que são os sprinklers. Eu vou pular esse vídeo daqui, que ele mostra só a bateria, mostrando aqui a questão da temperatura. Deixa eu pular um pouco aqui, e o uso da manta, que está sendo chamado, pela norma que está sendo criada desse dispositivo, de cobertor corta-fogo. Não está sendo chamado de manta, mas de cobertor corta-fogo. Aqui é só uma aplicação e o monitoramento com câmera termográfica mostrando a eficiência dele. Não é tão fácil de utilizar, é um pouco pesado, e só quem deve usar são pessoas treinadas, normalmente em shopping, em hospital ou prédios empresariais. A parte de extintores, não existe um extintor específico, então o extintor que entra é o extintor tradicional ABC para fazer o combate inicial. A gente tem na diretriz do Corpo de Bombeiro Nacional, que, como eu falei, depende da normativa de cada estado. Pernambuco não saiu, Paraíba não saiu, Rio Grande do Norte não saiu. A gente está aguardando a publicação, mas ela já traz para a gente um bom norte do que está para acontecer. Em edificações existentes, quem tem carregador em ambiente fechado vai ser obrigado a instalar o chuveirinho, mas tem um atenuante. O chuveirinho pode estar interligado no hidrante do condomínio, não precisa ser uma estrutura toda feita para aquele chuveirinho. Precisa desenvolver plano de risco, ter a conformidade técnica, e aí eu falo daquelas normas técnicas da parte elétrica, a sinalização
Isso daqui, poucas pessoas colocaram, que é o botão de emergência. Isso tem que estar distanciado da vaga, para que, caso tenha um aquecimento do veículo ou início de incêndio, você possa desligar aquela estação de carregamento de maneira à distância, de maneira segura. E as garagens externas podem utilizar tomadas preparadas, claro, com todo o sistema de proteção para o carregador portátil, mas garagem dentro da edificação, ela só pode utilizar o wallbox. Então, tem muito condomínio, mas muito condomínio, que o usuário faz o uso do carregador portátil com uma tomada e aquilo tem que ser desativado, porque a diretriz indica que dentro da edificação só pode utilizar o carregador fixo, que é o carregador wallbox. Para as edificações novas, a gente tem uma exigência um pouco maior, e quando entra no sistema de chuveirinho de combate a incêndio, aí entra um chuveirinho de resposta rápida com um sistema todo dedicado para aquilo. E o dimensionamento de reserva de água, o dimensionamento hidráulico, aí já vai ser de projeto, já vai ser totalmente diferenciada. Inclusive, a parte estrutural entra uma exigência para ter uma resistência ao fogo maior das garagens, da laje de piso e laje de coberta. Isso também está sendo debatido, porque o Sinduscom está questionando, o Secov está questionando, as montadoras de veículos elétricos estão questionando, e algumas, como a BVE, Associação Brasileira de Veículo Elétrico, dizendo, inclusive, em nota, que caso seja exigido tudo isso, eles vão judicializar a questão, porque eles entendem que é um exagero. Então, a gente vai acompanhar o que vai acontecer por aí. Pontos de atenção para a gente finalizar na instalação de carregadores. Existem alguns sistemas que permitam fazer a instalação em subsolo, com sistema de exaustão, de renovação de ar, entra num ponto muito específico, mas é importante manter a distância de alguns itens, como geradores, rota de fuga, shaft hidráulico de gás, normalmente eles estão abertos, que não deveriam ser abertos, a gente tem que ter cuidado com a emissão de gases tóxicos num eventual incêndio, então esses shafts têm que ser compartimentados, pavimento a pavimento, para evitar com que os gases subam para os outros pavimentos. Evitar área de colisão e criar locais específicos para patinetes, motos elétricas, skateboard, é importante, como os novos empreendimentos já estão fazendo. Algumas pessoas perguntam se vai acontecer algum sinistro, se já ocorreu algum sinistro, e a informação é que não tem nenhum sinistro dentro de condomínio aqui no Brasil envolvendo carro híbrido ou carro elétrico. E quando me perguntam se vai ter alguma fatalidade, eu digo que vai. Infelizmente vai acontecer. Mas não vai acontecer fatalidade porque o carregador é ruim, é perigoso, nem o carro é ruim ou é perigoso. Vai acontecer fatalidade do jeito que acontece caixa de ar-condicionado caindo, fachada caindo, elevador caindo, prédio desmoronando. Vai acontecer fatalidade porque falta gestão profissional, porque falta manutenção, falta inspeção, falta cumprir com todas as normativas técnicas. Então, em algum momento, alguém vai fazer vista grossa para uma instalação errada, vai fazer vista grossa para o sistema de prevenção e combate a incêndio, e um sinistro vai trazer uma fatalidade para a gente. Vai acontecer, mas não por problema da tecnologia ou dos veículos elétricos, mas por falta de capacidade técnica e de gestão dos gestores e também de boa parte dos condôminos que não aprovam o que deveria ser aprovado, taxa extra de manutenção dentro dos condomínios. Senhores, obrigado pela atenção. Eu trouxe aqui algumas informações para vocês, fazendo um grande apanhado sobre esse mundo da mobilidade elétrica. Se alguém tiver alguma dúvida que eu possa tentar ajudar aqui, eu estou à disposição. E a nossa rede social, Tecmetria, está aqui para quem quiser me mandar alguma mensagem, pedir alguma informação adicional, contribuir com alguma informação nova que eu tenha deixado passar. Agradeço a participação de todos. Ô, Roberto, eu que agradeço a tua participação. São aí 14h30, continuamos com mais de 60 pessoas aqui na sala, e tem duas pessoas aqui que pediram a palavra. A primeira aqui é eu não estou conseguindo ver aqui o nome dele. Responsabilize. Isso, a administradora, é o Thiago. Eu vou pedir, só que sejam bem breves aí nas perguntas. Aí é João Pessoa, viu? Isso, é isso aí, na Roberto. área. Aí, ó. Isso pronto. Ele conhece que a Cristiane, nossa sócia, já é inclusive, Paulo, é a nova certificada 5 estrelas, Cristiane Travassos. Já dei os parabéns pessoal para ela, dei nos grupos também, mas a nossa colega, agora síndica 5 estrelas. Maravilha. É isso aí. Fique à vontade, querido. Obrigado. Roberto,
eu não sei se você me conhece, mas eu sou o Thiago Lins, né? Responsabilizo, sócio da Cristiane. E eu tenho um condomínio que a gente precisa dos seus serviços e eu queria saber se essa apresentação que você fez a gente consegue fazer em assembleia para que a gente possa aprovar o estudo e posteriormente seguir todo esse processo, porque, como você falou, é uma realidade, isso vai acontecer e eu já tenho condomínios que estão na iminência do pessoal me jogar de cima do prédio porque eu estou segurando ao máximo. E eu não quero fazer nada fora da norma, nada fora dali do que tem que ser feito, né? Então a gente tem que seguir, fazer de forma correta, até porque é meu nome que está em jogo também, né? Claro, claro. Tiago, fique tranquilo que a gente faz essa apresentação. Como eu falei aqui no começo, acho que a gente deve chamar quem entende do assunto, a empresa, para fazer a apresentação técnica lá. E Paulo disse uma coisa interessante, você passa a responsabilidade, porque se você toma para você, fala errado, e hoje em dia todo mundo grava a assembleia, vão te cobrar lá na frente. Exatamente. É importante deixar com que a empresa conduza todo esse processo. Estou à disposição. Pronto, eu vou falar contigo lá no WhatsApp para a gente marcar uma data boa, porque eu quero marcar essa assembleia para a gente fazer. Maravilha. Beleza. Valeu, Thiago. Obrigado. Ó, deixa eu abrir agora com o Paulo Melete. Paulo, tudo bem, meu amigo? Fica à vontade, querido. Vamos ver o Paulo aqui. O teu microfone está fechado ainda, Paulo. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Bom, boa tarde a todos. Roberto, uma afirmação e duas perguntas. Eu não consigo entender uma diretriz nacional por que os bombeiros já não emitem um documento técnico a nível nacional. Eu quero crer que seja a administração de egos dos coronéis, porque é sabido que São Paulo é quem detém a maior expertise de combate a incêndio no país, pelo tamanho, pelos ocorridos, e todas as outras normas que surgem nos estados é Ctrl+C e Ctrl+V. Quando falaste ali que as custas têm que ser distribuídas por todos os condôminos, tem conhecimento de alguma jurisprudência garantindo isto? E a questão dos chuveirinhos, comumente chamados, são tecnicamente chamados de sprinklers, foi feito algum teste? Porque se naquele vídeo que foi apresentado, a bateria está abaixo do carro, ela não está dentro do carro. O que acontece? Se eu tenho um incêndio da bateria, eu tenho um invólucro da carcaça do carro, eu tenho ar dentro do carro, tenho oxigênio, tenho materiais combustíveis. Como esse sprinkler vai apagar o fogo se a gente sabe que a temperatura atingida por uma bateria é altíssima? Isso está deixando, a meu ver, está sendo deixado um pouco de lado, e na minha visão de trabalhar com a área de segurança, teria que ter algo a nível de piso para ajudar a combater esse possível incêndio. Por quê? Eu tenho um invólucro que protege a chama que está ocorrendo. Paulo, obrigado aí pelas perguntas. Sobre o Corpo de Bombeiro, não existe possibilidade de tratar isso no âmbito federal, com uma lei federal, porque isso é uma competência estadual. O Corpo de Bombeiro é estadual. Então, por isso, o Estado precisa tratar desse assunto, cada um na sua medida e personalizando, caso queira. A diretriz ela foi muito importante. Sergipe, no caso, ela chegou a proibir os carros elétricos. Foi Sergipe, se não me engano. Foi Sergipe, e menos de 24 horas depois eles voltaram atrás, porque não faz sentido. A gente ouviu também um comandante do Corpo de Bombeiro de um estado dizendo que se tivesse carro elétrico, independente de ter carregador ou não, tinha que ter o chuveirinho, o que não faz o mínimo sentido. E que se o síndico não instalasse o chuveirinho, o síndico deveria proibir a entrada do carro. Paulo, qual o síndico que vai ficar na frente de um prédio para dizer para o camarada que chegou o Sérgio lá, de repente síndico, aí você vai dizer, Sérgio, velho, aqui tu não entra com teu carro elétrico não, porque eu não tenho um chuveirinho. Ele vai dizer, porra, velho, meu carro é legalizado, tem a documentação em dia, é novo, tá com IPVA, tá tudo certo, é homologado. Eu sou proprietário, eu sou inquilino, tenho a minha vaga e você vai me impedir, não faz o mínimo sentido tecnicamente para isso, sabe? Mas tivemos aí alguns estados cometendo esses absurdos e tiveram que voltar atrás. Emitiram a normativa em menos de 24 horas, eles cancelaram com o comandante indo na TV pedindo desculpa pelo erro deles. E aí, assim, é algo estadual. São Paulo detém laboratórios, tecnologia, foi construído um laboratório muito grande com o apoio do Sinduscom para poder fazer algumas simulações e viram
que a água consegue combater o fogo, não a fuga térmica, mas o fogo consegue combater, e isso é uma prerrogativa estadual. Mas o Corpo de Bombeiro, por ser algo específico, precisa de um decreto estadual. Então, o governo de cada estado primeiro vai emitir o decreto, passando por Corpo de Bombeiro, essa autorização de normatizar o estacionamento e a presença de carregadores em edificações de maneira geral. Aí entra shopping, hospital, faculdade, não só edifícios residenciais. O segundo ponto que foi colocado pelo Paulo é o custo da análise. Eu não conheço nenhuma decisão judicial que coloque esse custo para a coletividade, para o condomínio. O que eu entendo é que, tecnicamente e juridicamente, eu faço parte do Secov Pernambuco, sou do conselho do Secov, e doutor Norberto, que é o nosso assessor jurídico, ele também tem a mesma opinião jurídica sobre isso, é que o custo é da coletividade, por ser um custo de prevenção, por ser um custo de análise técnica e por ser algo que já é previsto em grande parte dos estados. Pernambuco, como eu falei para vocês, tem uma lei estadual que obriga a inspeção a cada 4 anos. E dentro do escopo de inspeção está a verificação do sistema elétrico. E para verificar o sistema elétrico, eu tenho que verificar a capacidade de carga. Então, veja, uma coisa puxa a outra. Eu já tenho que fazer aquilo. Algumas pessoas falam, Roberto, eu sou obrigado a fazer a manutenção de válvula redutora de pressão, de para-raio. É obrigado, porque senão teu seguro é invalidado, senão a responsabilidade final é sua, não apenas pela norma técnica, mas por outros fatores também. Sobre a questão do chuveirinho, muito questionamento foi feito nesse sentido, Paulo. Olha, se a bateria está no assoalho do veículo e o chuveirinho está em cima, ele bate no teto do carro e cai por fora. Qual é o sentido de exigir o chuveirinho se ele não vai ter contato direto com a bateria? Aí entra na técnica de prevenção e resfriamento total e evitar a propagação para veículos que estão na lateral, que estão próximos. Então, quando a gente fala de chuveirinho, ao contrário do que algumas pessoas estão dizendo, o chuveirinho é só para a garagem que tem um veículo elétrico, não. É para todas as vagas. Você tem que botar em todas as vagas. Por quê? Eu vou resfriar o ambiente, eu vou resfriar os veículos que estão ao redor daquele que está pegando fogo. E a preocupação não é especificamente com o veículo elétrico, com a bateria. A preocupação é de maneira geral, porque eu posso ter um fogo no carro a combustão, que passou para outro carro a combustão, que chegou no veículo elétrico. Porque o problema do veículo elétrico não é o risco do incêndio espontâneo, ele é muito mais seguro. É a potência que ele tem do seu incêndio, o tempo dele, dependendo, claro, do tamanho da bateria e da carga que ela estava ali dela, e da temperatura que alguns estudos indicam que é similar a um carro a combustão quando pega fogo. Enfim, a técnica, ela existe para resfriar todo o ambiente, ela é válida, e eu acho um exagero para a parte residencial o chuveirinho. Algumas pessoas e algumas entidades já emitiram nota nesse sentido também, mas caso o Corpo de Bombeiro de cada estado entenda dessa forma, os condomínios vão ter que se adaptar. Assim como tiveram que se adaptar à lei de acessibilidade e a outras que tivemos, como ralo anti-sucção de piscina, e os condomínios vão tendo exigências novas para se evitar acidente e proteger vidas e patrimônio. Maravilha, perfeito. Gente, nós passamos aqui já bastante do nosso tempo aí, mas assim, foi excelente, Roberto, obrigado mesmo. Tá? Pessoal, o Roberto deixou aqui os arrobas dele aqui, é o @tecmetria, ok? É o Instagram do Roberto, vou colocar aqui de novo, ó, o @tecmetria, e também colocou aqui do Condomínio Interativo, que para mim é um dos maiores veículos de comunicação hoje para condomínios, tá? Então, é um material aí extremamente interessante. E vocês viram que o que o Roberto me entregou aqui para a gente hoje foi ouro, né? Ele chegou a trazer aqui o que a gente tem que colocar na ata, no edital, aliás. Então, assim, da forma como que tem que ser, exatamente para a gente poder entender um pouco mais, tá? Roberto. Paulo, obrigado, viu, cara, por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, grande prazer. E uma informação, desligando aqui, eu vou comprar a passagem para o evento da Singular, que eu vi você divulgando. Falei com o pessoal do Sérios Bank aqui, eu vi que você é embaixador deles aí, eu vou estar perto de você aí, eu vou lhe dar um abraço, que eu vou estar lá no evento. Poxa, se você vem aqui, venha para cá que eu... Só não vou se não tiver voo, mas se tiver um avião indo... Vem aqui que o churrasco está garantido. Então, maravilha, tamo junto. Obrigado, pessoal, pela atenção de todo mundo. Forte abraço. Obrigado a todos vocês aí, gente. Tenham um bom final de tarde. Robertão, mais uma vez, obrigado lá. Grande abraço, Paulo. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais, gente.